Bom dia, tudo bem? Uma excelente sexta para você com facilidade, alegria e glória. Feliz novo mês, né? Já estamos em julho. Como pode ser mais divertido esse mês? Como podemos nos sobrecriar? Como julho pode ser muito mais, né, produtivo, criativo do que foi o mês de junho? Quantas possibilidades e oportunidades estão à nossa espera nesse mês, né? Então, tudo que você prendeu, contraiu, que você já está definindo que pode ser difícil, que é difícil, agora já vamos começando destruindo e descriando tudo isso. Bom dia, oi Paty, oi Gi, tudo bem? Bom dia. Então, como pode melhorar cada vez mais? Então, já vai baixando todas as suas barreiras, né, para a gente começar esse treino, baixando todas as barreiras, para que a gente possa aqui perceber, saber, ser e receber muito mais, né, muito mais alegria, muito mais facilidade. Então, baixe todas as suas barreiras, vai fazendo esse movimento pedindo aí enquanto você está fazendo as suas coisas, vai baixando suas barreiras, dissolvendo e pede agora, ó, bora ativar. Bom dia! Bom dia, linda! Bom dia com muita luz. Adoro! Né? Então, ativa o timo, ó. Bem aqui no centro do peito. Né? Então, o timo tem a ver aqui com a nossa questão mesmo energética também, imune. A gente ativa para a gente começar um dia bem bacana. Né? Ele ativa bastante também o nosso centro aí de intuição. Então, como pode melhorar ainda mais? Dá bom dia para o seu corpo. Corpo, bom dia, como podemos criar muito mais hoje, né? Como podemos nos sobrecriar nesse mês, o que mais é possível que a gente pode criar juntos. Bom dia, olá! Então vai, né, chamando, trazendo aí toda a contribuição que verdadeiramente você é, vai baixando suas barreiras cada vez mais. E aí lembre-se que tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Como pode melhorar ainda mais? Olá, oi, bom dia Marcela, Lu, Cris, Cíntia, tudo bom? Bom dia, bom dia. Como pode ser mais divertido? E hoje vamos lá, né? O nosso treino, 2 de julho já. Como pode melhorar? Então vamos treinar aqui que a gente pode, né, hoje acessar aqui nesse treino. Eu recebi, acho que 2 ou 3 pedidos, solicitações, né, sugestões tal, para conversar e falar um pouco, né, sobre comparação. Sobre essa questão da comparação, né? O quanto que a comparação ela nos contrai, né? Que nos impede às vezes até de seguir um pouco, né? Na vida tal, porque a gente ainda fica preso, né? Bom dia, Lígia. A gente fica ainda preso, né? Nessa coisa, né? Da comparação, né? E aí eu tava acessando uma energia de comparação, né? Para trazer para vocês e foi um negócio tão, gente, é muito divertido, né? Porque assim caiu uma ficha para mim. Na semana passada, que foi na semana passada, inclusive, que eu recebi essas sugestões. Eu falei, não, na hora certa, tal, como é o melhor momento, a energia vai vir. E é hoje. Mas na semana passada aconteceu um negócio muito interessante comigo e que daí tem muito a ver com essa questão da comparação, né? Que eu vou aqui trazer para vocês. E vou juntar essa energia de comparação com uma outra energia que é a questão do ser perfeito, né? Da gente querer fazer as coisas certas, acertar tal, e que daí a gente se prende porque a gente fica se comparando, né? Então eu não estou fazendo direito adequadamente, melhor, e aí vou, né, me contraio, me diminuo. Então veja como está tudo ligado, né? E como essas energias fazem parte aí, né, do nosso dia a dia, né? Bom, a energia de comparação, quando a gente se compara a algo, ou alguém, ou alguma situação, a gente já até treinou aqui, né, e a gente tem treinado bastante, a gente se diminui, né? Então, assim, são poucas as vezes em que a gente olha para uma situação, a gente fala, nossa, melhorei, evoluí,
né? Uau, estou melhor. Não, né? Na maioria das vezes, quando a gente faz uma comparação, a gente acaba indo para um espaço, né, menor. A gente se acha pior do que os outros, né? Então, isso em boa parte das vezes. E aí a grande dica é, quando a gente vai para essa energia da comparação, é a gente parar, ficar no interessante ponto de vista, né? Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre essa situação. Bom dia, bom dia. Então, interessante ponto de vista que eu tenho sobre isso, destruo e descrio isso agora, isso não é meu, né? Então, eu já faço aquelas ferramentas, né, básicas assim, para já começar a soltar, né, dessa coisa da comparação. Então, eu já começo a usar a ferramenta para soltar isso. Então, isso é bem importante na hora que acontece, né? Porque como a gente já está saindo do piloto automático até com os treinos, a gente já não está mais tão no piloto automático. Antes acontecia, você nem percebia. Agora você detecta, me comparei aqui, ó, tô me comparando, vi fulano, me comparei. Então, na hora que isso acontece, é usar já as ferramentas que você tem. Interessante ponto de vista, isso não é meu, a quem pertence isso, né? Destruir e descrever isso agora, né? O que essa comparação me trouxe à tona, porque estou me comparando aqui, como pode melhorar isso. Então você já olha para a situação de uma forma bem diferente. E se você fosse comparar, se compare a você mesmo de um tempo atrás, né? De um ano atrás, de um mês atrás, de uma semana atrás. Hoje, sexta-feira, a gente já está diferente do que a gente foi segunda, né? É bem assim, né? Essas mudanças, elas vão acontecendo rapidamente, né? Então perceba que você, né, não precisa ficar preso nessa energia de comparação. E como tudo é uma escolha, quando a gente se compara e a gente se prende a uma comparação, que a gente está se diminuindo, eu estou escolhendo me diminuir, eu estou escolhendo me apagar, eu estou escolhendo, né, ficar por debaixo aí, né, do tapete. Tá? Então também ter essa clareza e essa questão bem assim sincera com você mesmo de que está sendo uma escolha sua ir para esse espaço de comparação, né? Então destruir e descrio, né? Tudo isso que eu estou criando agora, como é que eu posso escolher diferente? O que eu posso fazer de diferente, né? Porque a gente que acaba, né, se prendendo nisso, né? Então é bem por aí mesmo. E aí, o que aconteceu, né, gente? Que eu falei assim, que caiu uma ficha para mim, foi muito engraçado, né? Porque eu já comentei aqui, eu sei que muitos sabem tal, e eu faço dança, né? Pratico dança, tal, já tenho alguns anos, e isso é algo que me ajuda também, né? A desanuviar, é divertido para mim, tal. Mas teve um período em que não foi assim tão divertido, né? Foi logo quando eu comecei a voltar a dançar, e eu voltei a dançar, eu tinha acho que uns 42 para 43 anos quando eu voltei. E aí há muito, né, julgamento em relação a isso, né? Nossa, tá com tempo, hein? Tá com tempo aí de ficar indo lá até fazer dança, ter aula, ensaio, né? Você tá com tempo, tal. Meu Deus, né? Nossa, mas não tem mais nada que fazer. Nossa, mas precisa disso? Mas para que isso? Por que isso? Nossa, seus filhos não reclamam que você não está em casa? O seu marido deixa? Então, assim, eu tenho quase um e-book de perguntas que eu ouvi nessa época, né? Todo mundo querendo, né, me parar tal. E, assim, incomodados com o fato de eu ter escolhido algo que me divertia, né? Perceba isso. Quando você escolhe algo por você, que está te divertindo, que está te fazendo bem, um curso diferente que você escolhe, né, uma viagem diferente que você escolhe, as pessoas se incomodam, né? Parece que muitas pessoas assim, elas acabam vendo essa situação, elas acabam fazendo essa comparação, se incomodam com isso e não bastante, né, de se incomodarem, elas querem te incomodar. Então elas querem te deixar desconfortável com a sua escolha. Então não cai nessa cilada não, na hora que você perceber isso, você fala, epa, interessante ponto de vista, você já destruiu e descreve isso agora, né? Seu marido, essa é a pior, né? Pois é, amada, esse eu ouvi demais, Gisele, ouvi demais, né? O livre-arbítrio, né? Que alguém colocou ali também. Mas isso eu ouvi muito. E aí essa questão, né, no início, quando eu voltei, então já tinha tudo isso que ficava, né, meio que na minha cabeça, tal. Então eu ia, às vezes eu ficava, né, meio desconfortável com a situação e tal. E ok, fui fazer. E aí meu corpo foi lembrando da dança, né, que eu pratiquei quando eu era garota e eu gosto, então eu me envolvo com aquilo, né? Eu quero aprender movimentos e tal. E aí até que no meio disso tudo eu falei, gente, eu vou voltar a fazer balé.
porque, né, eu tenho a questão corporal mesmo, né, então o meu pé ele não tem naturalmente a ponta, é algo que eu tenho que forçar o pé a fazer, tá, para ficar bonito, o movimento da dança, tal. Vou fazer balé, só que assim, né, gente, né, eu fui fazer balé, e aí quando eu tô lá no balé, apesar de ser um balé adulto, né, o balé adulto para eles era assim, na escola que eu fui, as meninas tinham 16, 17 anos, que já era o adulto, porque as menininhas começam pequenas, né, fazendo balé e tal. E aí chego eu lá, 42 para 43 anos, mais ou menos, estava fazendo balé de coque, fui bonitinha, porque como é que é para ir? Roupinha preta, meinha rosa, sapatilha, coque, fui. Tava assim, bonita de bailarina. E aí, logicamente, que isso gera muitos olhares. As pessoas olham assim e eu lá, fazer. E tinha coisa que eu lembrava, tinha coisa que eu não lembrava, tinha coisa que eu não sabia. A professora muito amorosa, gentil, super bacana, incentivando muito, né? Fazendo tal, não sei o que, fazendo, né, todo o movimento. E eu lá super aprendendo a fazer aquilo, né? Ai, olha lá! Oi, tio, tudo bom, amada? Naira, bem-vinda! É isso daí. Então eu fui lá fazer essas aulas aí de balé, maravilha. Só que eu não sabia tanta ferramenta assim. Eu não sabia, eu sabia algumas, né? E eu ficava muito no assim, interessante ponto de vista, tal. Aí eu percebi que eu saía da aula super dolorida, né? Ok que tem a questão do balé que força uma postura, tal. Mas não era essa dor física. E eu ficava muito na pergunta, falei, gente, o que é? O que tem aqui que eu ainda não percebi? O que tem? Por que eu tô saindo? E eu saía da aula voando para dar aula na faculdade. Entendeu? Assim, eu já chegava na faculdade de coque. Teve uma época que eu chegava sempre de coque. E os alunos perguntavam o que é? Eu falei, tava no balé. Aí eu falei, sério, professor, a senhora faz balé? Eu falei, faço, gente, faço balé. Porque eu gosto de dançar e a base da dança é o balé. Eu vou fazer balé, né? Então, assim... E aí aquilo era divertido com os alunos, as meninas me perguntando, tal, sempre gerava um comentário assim que era produtivo dentro da minha aula da faculdade. Mas eu ficava com aquilo, por que esse corpo tá doendo? O que esse corpo tá doendo? O que esse corpo tá doendo? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, o que é isso? O que eu faço com isso? E tal, até que na próxima aula eu chego. Quando eu cheguei, eu falei, descobri, né? Por quê? Além de eu estar recebendo um julgamento ali, eu tinha clareza que existisse julgamento por conta, né, das outras alunas e tal, né, e ficava isso, tinha o meu auto-julgamento de me colocar ali num lugar de menor, de que eu tô inadequada, entendeu? Tipo assim, estou inadequada, não é, assim, a minha idade não era para eu estar aqui, né, então assim, ficava um ruidinho, entendeu? Ali, ó, eu tava ali, não, imagina, eu vou fazer a hora que eu quero, a gente é livre para fazer o que quiser, mas no fundo me subiu uma crença de que não era bem assim não, de que eu tava incomodada com aquela situação, que seria muito mais fácil se eu tivesse numa turma em que todas as pessoas que estivessem fazendo aula tivessem a mesma faixa etária que a minha, né? E não muito menor, as meninas com idade ali, né, para serem filhas. Então eu falei, né, olha que ponto de vista que eu tenho sobre mim, né? E aí é que eu quero, né, atentar para vocês. Quando a gente está falando de comparação, a gente vem à tona o ponto de vista que você tem sobre você mesma. Qual é o ponto de vista que você tem sobre você? E aí, o que você faz como ferramenta? Eu destruo e descrio todos os pontos de vista que eu tenho sobre a minha pessoa. Porque muitos pontos de vista são os pontos de vista fixos, né, que a gente diz, que é o que você tem sobre você mesmo, aquilo que vai te prendendo. Então, se eu acho que eu estou inadequada, estou. Se eu acho que, né, eu não tenho corpo para fazer um tal tipo de dança, eu não tenho, porque eu estou definindo coisas sobre mim. E aí não tem quem venha de fora e fala, imagina, a aula é para todo mundo, você está indo muito bem, nossa, mas você evoluiu, perceba os seus pontos positivos, você tem uma dificuldade com a ponta aqui, com o pé assim, mas você marca a cabeça, muito legal, que era isso que a minha professora de balé falava, olha, Cíntia, você marca a cabeça aqui muito bem, então você tem facilidade para fazer o giro, tal, mas eu, né, naquele momento, às vezes eu não enxergava as coisas bacanas que eu fazia, eu estava presa no que
era errado, eu estava presa naquilo que era inadequado, eu estava presa naquilo que eu não conseguia fazer e que outras pessoas faziam com mais habilidade. E aí veja que é uma escolha sua se parar, é uma escolha sua ficar presa nisso. E aí quando eu comecei a soltar isso, eu comecei a ter uma aula muito mais leve, tá? E era treino, gente, eu passava assim, quase, era 55 minutos de aula, atenta a tudo ali que eu estava aprendendo, né? Essa questão da movimentação do corpo, mas assim, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista sobre mim mesma, interessante ponto de vista. Aquilo ali foi um autoaprendizado, assim, muito bacana, muito legal, né? E fiz bonitinho, fiz as aulas, fiz a apresentação no final do ano, né? Foi muito divertido. Meu pai, ele falava assim pra gente, ele falou, não, gente, chega no final do ano, tem as apresentações de balé, a gente vai ver a apresentação de balé da Vitória, que é a minha sobrinha, a menor que eu tenho. Agora a gente tem que ir na apresentação de balé da Cíntia também, gente. Não, isso é pra acabar, ele falou. Falei assim, gente, mas você tem que me assistir, porque eu vou lá dançar na escola de balé, vou fazer os movimentos bonitinhos e tal. E isso virou uma diversão. Daí meu pai falou assim, mas você não para de inventar, né? Eu falei assim, nossa, mas é uma coisa que eu tô evoluindo, né? Eu tô me lapidando. E quem tá de fora não percebe isso. Porque assim, você vai aprender algumas coisas se você se arriscar. Né? E foi isso que veio para mim muito, né? Aquele momento em que eu comecei a fazer uma aula num espaço que estava me gerando um desconforto, me colocou a experienciar por que eu tinha esse desconforto. E assim, porque eu estava muito no piloto automático na vida, né? Então eu não estava muito percebendo o que estava acontecendo. Aí quando você está num ambiente que te gera um pouquinho, você sai da zona de conforto e fala, muito bem, o que tem aqui que eu ainda não percebi? Sabe, igual quando você muda, né? Você passou de ano na escola, quem gosta de jogo, quem muda de fase no jogo, né? Quando você faz uma viagem, você chega num lugar diferente, é tudo novo, você vai ter que aprender ali, você vai ter que fazer um reconhecimento de área, você vai ter que se observar, e aí você se observa, como você está perante aquela situação, como que você está perante aquele novo, né? Põe a lá, Gil. Porque o quanto que a gente está muito, né, no nosso confortável. E ok, então assim, eu faço ainda, né, pratico uma dança que é uma dança no salto alto, que por si só já é desconfortável, né, então assim, eu não sabia andar de salto alto, né, eu era aquela que ia em festa de formatura, voltava com o sapato na mão, né, então assim, não conseguia. Por que a gente não consegue ficar no salto muito tempo? Porque a gente não sabe como ficar, porque tem um jeito certo de você manter sua perna ereta ali e tal, o salto tem que ser certo, não é assim, escolho qualquer um, né, ele tem mesmo de se adaptar com o teu pé e tal. Então assim, né, quando eu comecei a fazer esse tipo de dança, mexeu muito comigo, até porque uma dança no salto, ela é uma dança que ela mexe muito com a tua parte do feminino e com a tua parte sensual. E quantos de nós, né, não escondemos essa sensualidade nata que cada um tem? Porque cada um vai ter aí uma pegada diferente. E o quanto que isso é inibido, né? O quanto que isso ficava debaixo do pano também. Então isso começou a transbordar. Teve que vir à tona para o próprio desenvolvimento do que a dança pedia. E em várias situações isso era desconfortável. Falamos, não, por que isso está desconfortável? O que eu posso mexer aqui? De que maneira que eu posso aqui trabalhar? Né? Olha a claridade chegando, maravilhosa. Então, é a gente perceber, né, o quanto que nós ficamos numa base comparativa e nessa comparação a gente se diminui. E aí vem a questão disso tudo, né, do querer fazer certo, do querer ser perfeito, do querer acertar, né, de não parecer inadequada. Aí, na semana passada, o que aconteceu? Né, eu estou tendo aulas online de dança. Desde o início da pandemia. Mantivemos aula um grupinho, alguns saíram, outros chegaram, mas tem um grupo ali coeso que permanece e a gente tem as aulas, né? E aí já tivemos aula tudo, via WhatsApp, via Zoom, via Teams, via qualquer monte de coisa, mas fizemos a aula e mantivemos. E aí nesse meio tempo, né,
o meu professor arrumou um lugar novo, né, reformou, né? É exatamente, Paty, aí que eu vou chegar. A gente se apaga para passar despercebido. Me deixa quietinha aqui, não mexe comigo não. É bem assim. Aí ele reformou a escola, tal, e ele falou assim, gente, é o seguinte, ó, então tô com uma escola nova, né, um espaço novo, e a partir do meio do ano eu vou voltar gradativamente com as atividades presenciais, mas eu quero fazer algo, né, pra gente celebrar tudo isso. Então ele ficou passando um mês, uma coreografia com as turmas. Ele falou, e aí eu vou marcar um dia para vocês virem na escola em horários separados, tô eu só na escola, cada um chega aqui e vai gravar o vídeo da coreografia, depois eu vou editar isso para divulgar a escola, tal, não sei o que lá. E para mim os horários não batiam, não tinha muito como eu ir, né, por conta do meu horário de trabalho, tal. Eu tava assim, eu falei, não vou gravar de casa, né, não vai ter como, tal. Mas apareceu uma oportunidade de última hora, um horário lá que abriu, eu falei, putz, dá certo, vou, acho que eu vou. E fiquei quinta-feira à noite, isso, quinta-feira, era para gravar na sexta. Falei, mandei uma mensagem para ele, posso ir amanhã, tá horário? Ele falou, pode. Só que, gente, assim, cá entre nós, só a gente tá sabendo disso, né? Se ele assistir o vídeo, ele vai descobrir. Mas, tipo assim, só eu não sabia a coreografia. Porque eu tava fazendo aula e não tava preocupada em decorar. Eu curtia fazer a aula, tal, não sei o quê, os movimentos. Aí, na hora que eu me propus, aí eu falei, vou, né? Aí eu falei, gente, eu não sei a coreografia de cor. Eu acho que se eu não copiar, não vou saber fazer, né? E aí caiu essa ficha, eu fiquei rindo aqui sozinha, aqui nessa sala aqui mesmo. Fiquei rindo sozinha. Falei, o que eu inventei agora, né, gente? Agora eu inventei, botei meu nome lá. Amanhã, 6h30 da tarde, vou lá, meu horário. Aí, né, puxei o vídeo, tinha nos grupos, tal, não sei o que, peguei e comecei a estudar o vídeo, né? Fui fazendo, não era muito complicado, mas rolava uma decoreba, né, gente? Então eu tinha que decorar aquilo. E fiquei aqui saindo e ria sozinha. Eu falei, ai meu Deus, e como é que vai ser isso, tal? E beleza, né? Fui assim, daí chegou até um determinado ponto que eu falei, ai, acho que eu não vou. Aí eu querendo me apagar já, né? Não vou. Né? Tô aqui em amanhã, dia todo, né? Não vou estar em casa, tal, eu não vou. Acho que eu não vou, não. Sentei no sofá, peguei o celular, né? Abri o celular assim, tal, tava no Facebook, apareceu um vídeo, não sei da onde, de uma página, inclusive uma página de terapia que eu sigo, tal, pá, o vídeo assim, o cara ali só falando assim, a primeira frase que o cara fala no vídeo: antes feito do que perfeito. Aí eu, pá, aquela chinelada quântica, né, que vem assim, ó, do céu. Pá, pá. Eu falei, gente, eu não preciso de mais um sinal, né, isso daqui foi quase uma facada. Assim, falei, meu Deus, eu fechei o celular e fiquei com ele, nem sei o que o cara tá falando mais no vídeo. Eu falei, antes feito do que perfeito. Então, olha como são as coisas, né? Porque falo das ferramentas, tal, não sei o quê, mas como algumas coisas elas começam a passar despercebidas, porque eu já estava super querendo me boicotar naquilo. Eu não sei direito, né? Vou demonstrar ali que eu não decorei a coreografia, ou talvez eu não tenha me dedicado tanto quanto ele espera como professor, mas eu vou mesmo assim, né? Aí fui. E aí, né, partes que dava branco, super improvisando, que, né, isso daí eu faço mesmo, tal, não sei o quê. E foi muito divertido. Então, a gente é que se para. E aí, essa linha, né, do querer fazer perfeitamente, do querer fazer bem feito, né, é o que também nos trava. Então, todos os pontos de vista que você tem sobre isso, todos os pontos de vista que você tem sobre você, que faz com que você se diminua, né? Agora destrói e descria, mesmo, né? Tudo que você foi carregando, que você foi percebendo ao longo da sua vida, que você se apagou, que você se desligou, que você se diminuiu, que você escondeu uma potencialidade. A gente esconde a potência que a gente é para a gente caber nos espaços. Então, sabe, assim, lembra aí da escola, quando você está numa aula de matemática, bem pesada, aí o professor lá explicando, entenderam todo mundo? Não, e você assim, nossa, entendi tudo. Ou qualquer outra matéria. Mas como isso era comum às vezes na escola e acontecia com todo mundo, em alguma matéria, uma ou outra, né, você olhava para aquilo e falava, nossa, mas isso é muito fácil, qual a dificuldade aqui que esse povo... Mas é melhor eu ficar quieta do que eu aparecer, né, como alguém que está sabendo tudo.
Então a gente já se diminui. A gente é convidado a se diminuir o tempo todo. O tempo todo. Por isso é que a questão da comparação, ela contrai. Você não precisa seguir o que os outros estão fazendo. Você pode ser super diferente, você pode super se destacar, você pode super se valorizar. Você pode realmente deixar toda a sua potência vir à tona. Os outros que lutem. De verdade, e lembre-se que quando você deixa o seu brilho vir à tona, você floresce e tudo isso vem mesmo assim, ó, transborda, você é inspiração para os outros, para que os outros façam o mesmo. Talvez alguém que esteja bem do seu lado só esteja esperando uma inspiração para desabrochar. E aí quando olha para você fala assim, uau, nossa, achei tão legal que naquele dia você falou que sabia tal coisa, que naquele dia você se bancou, que bacana, você sabe que aquilo ali para mim foi um momento inspirador mesmo. Então, gente, ó, se joga, né? Não apaga a sua luz para você caber dentro de um espaço, acenda, né? E se alguém, né, não conseguir lidar com isso, isso não é um problema seu. Não é um problema seu. Uma vez eu ouvi assim, você não pode ir em tal lugar porque você inibe as pessoas. Eu falei, então, lamento. As pessoas que lutem aí, né? Não posso fazer nada. Ouvi isso, tá? No ambiente de trabalho. Né? Porque chegava, né? Falo, converso com todo mundo. Só lamento. Eu não posso. Eu não posso me diminuir. Nós somos convidados a ficar sempre, olha, não vai aparecer muito não, hein, Cíntia? Fica aí na sua. Ai, porque é chato. Porque fica todo mundo quietinho, você fica falando alto, você fica dando risada alta. Não, fica lá, se comporta, né? Tal. E aí a gente vai ficando contraída e fala, tem uma dor nas costas, gente, eu não sei o que é, tô tão travada, e assim não consigo me mexer. Por quê? Né? Quanto peso você tá carregando que não é teu? Floresça, se ilumine, seja luz. Vai, se joga. A gente está vivendo exatamente no momento em que nós precisamos florescer, em que a gente tem que botar o nosso brilho para fora. E cada um de nós tem aí uma chama interna. Cada um de nós tem um brilho, né? Tem algo que vai ser contribuição para os amigos, para a família em que vivemos. Então já imaginou todo mundo acendendo? Que maravilhoso! Olha só, quanta luz pode surgir a partir daí. Então, né? Assim, usa sua luz nessa sexta, nesse final de semana. Amanhã tem o workshop da autoestima, né? Tem muitos que estão aqui que eu sei que vão participar. O workshop é sábado e domingo, das 5 às 7. Fica gravado. Se esse horário não for legal para você ou se você não puder, você pode assistir a gravação depois, se você escolher. Dá tempo ainda de se inscrever. E a gente, né, vai trabalhar muito nessas questões da autoestima, desse fortalecimento interno que é importante aí, né, pra gente viver de uma forma mais leve, feliz e plena. Então, se você escolher, tá? É só, né, me mandar uma mensagem, pode me mandar um direct que eu te coloco no grupo também, tá bom? E lembre-se que tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Rô, eu sei que você tá aí, amada, parabéns, viu? Felicidades que eu lembrei que é hoje. Feliz ciclo novo para você, orgástico. Que seja um ciclo de muita facilidade, alegria e glória. É isso. Amados, um bom final de semana para vocês, viu? Muita facilidade, alegria e glória no coração. Beijão, gratidão. E logo mais tem episódio novo do podcast. É um podcast sobre chakras, para cada um entender um pouquinho mais como é que a gente pode trabalhar, né, com essa energia dos chakras. Tá bom? Amo você. Um beijão, gratidão. Tchau, tchau.